E no quadro Perfil hoje eu recebo Paula Piscinin Medeiros e Chefe Taíco. São nossos colegas de trabalho que vão contar um pouquinho dessa trajetória de sucesso. Afinal, a gente só recebe aqui no Perfil pessoas que trazem benefícios e que acabam aí divertindo toda a cidade. E vocês são aí os precursores dessa comunicação na MultiTV, né? Vou começar pelo Taíco, que tá aí, são 13 anos, né, chefe? 13 indo para 14 já. Quer dizer, você estreou a MultiTV? Estreiei a MultiTV. Eu estava um dia num restaurante que eu tinha e chegou o Miller com o Sérgio Takaki. O Sérgio era, quando eu era criança, eu morava aqui na Higienópolis, o Sérgio era meu vizinho de frente, na Higienópolis. E depois a gente nunca mais se viu e nesse dia a gente se reencontrou, porque o Sérgio mexia, né, com a empresa de filmagem, coisa assim. De áudio, né? Esse aí pegou o Miller, que era... E o Miller, você chegou a conhecer o Miller? Conheceu o Miller? O Miller era uma figura, né? O Miller inventava um programa por dia, o Miller era super ativo, cara inteligente. Super inteligente. É. Desse tamanho, Mas uma super, figura. né? Mas descoladíssimo e corria atrás. Ele dava um jeito de fazer o programa e arrumava os personagens e os locais e gravava 2, 3, 4, 5 no dia. E foi colocando até esse material. Numa época que tinha já a TV da Unopar, a Mix, na verdade. TV Mix. Que depois veio a fechar e ficou só A MultiTV. MultiTV, né? Mas o começo foi aí, foi lá em agosto de 2002. E depois você indicou Paula para a MultiTV. Mas vocês têm uma relação, não é só profissional, não, porque eu sei que vocês se conhecem, ó. Tempo do EPA, né, Paula? E amigos desde a adolescência. Verdade. Moramos no mesmo prédio. Fomos vizinhos. Ele era muito amigo do meu atual marido, que na época era amigo dele, fizeram faculdade no Rio de Janeiro. E o Taíco cozinhava, eu já gostava de cozinhar, fazia aquela bagunça para cozinhar e ficava lá meu marido com os outros Eles que amigos, limpavam. só lavando louça. Por isso que em casa o Abílio tem ódio de lavar qualquer coisa. Ele não gosta Mas ele mesmo. já gostava de cozinhar a vida inteira. Né? Eu acho que ele conheceu você por meu intermédio, não foi, não? Mais ou menos. A gente era mais ou menos da mesma turma, né? Mas era uma época muito boa. E a amizade que a gente tem da família, né? Os pais dele, já conheço há muitos anos. Faz uns 15 anos. Olha que legal. 15 anos. 15 anos. Só de MultiTV tem 13. Só, E a Paula, você tem 11 anos 11 de anos, MultiTV, né? 11 anos, indo já em abril do ano que vem para 12 anos. E foi interessante porque a MultiTV para mim foi uma escola. Eu não entendia nada de TV. Através do Bruno Veronese, que era um dos proprietários da TV, eu recebi o convite através do Taíco também. Eu disse, Bruno, eu não tenho a menor experiência de televisão, não sei falar com a câmera, não sei nada. A única coisa que eu tinha experiência é que quando eu era jovem, eu desfilei muito, fiz muita fotografia, e a única coisa que eu tinha era um pouco de traquejo com isso, mas não tinha nenhuma noção do que fosse uma televisão. E quando eu comecei, na semana que eu falei, então vamos fazer um teste de vídeo, vamos testar. O Miller fez o teste de vídeo, só que ele já fez valendo, e eu não sabia. E ele disse, olha, você passou no teste de vídeo. Eu falei, então quanto que a gente vai gravar? Não, já gravei. Não, já gravei. E já ia pro ar. E eu falei, não, mas eu ainda não resolvi, porque daí caiu a ficha que eu ia estar na TV aí pra cidade inteira. Sem o mínimo de experiência, né? E ele fazia muito, ele fazia muito teste. Ele fazia. E o testes. Miller era assim, ele não sabia nada de TV e ele entrava e pesquisava, se metia a fazer. Quando chegava o pessoal, os técnicos, os caras que estavam que entendiam, ele dava aquela aula como se ele entendesse tudo. Exatamente. Ele não sabia nada de edição. Ele passava a madrugada estudando. Isso era uma coisa que estava recém acontecendo. As coisas acontecem muito rapidamente. Você veja bem, a TV fechada era uma coisa no começo. Não é só ele que não sabia. Ninguém sabia nada. Ele era mundo. metido, você entendeu? Ele queria ser tipo diretor da Globo, sabe? Que ele fazia aquelas coisas. Ele fazia. Gravando! Isso. Cortei. Ele fazia. O Luiz Fernando, como que é o nome daquele diretor lá? O Schmidt, Marquinhos? Luiz- Aquele da Globo, lá, o Fernando. Jorge Fernando. Jorge Fernando. Jorge Fernando. Não, ele queria ser o Jorge Fernando. Então, e eu morria de medo. E eu comecei com um cinegrafista, que era o Volney. Vocês lembram do Volney? Lembro do Volney. O Volney era bravo também. Bravo nada, ele tinha uma cara de bravo. Mas fazia como eu não tudo. conhecia, eu tinha que repetir Gente 500 mil vezes a abertura. Mas a verdade é essa, tá?
Foi uma escola pra gente, né? Mas estava acontecendo no mundo, não era só aqui. Como o YouTube agora, o Google, os programas, os canais, também está acontecendo agora. Ninguém sabe qual o modelo de marketing, qual é o público. Naquela ocasião, imaginava-se que a TV fechada, o público era longe disso. Longe disso. Até porque no ar nem chegava, não tinha cabo. Não tinha cabo. Então o público, na verdade, é o público geral. São todas as pessoas. Aí a gente foi percebendo. Né? Na rua, pelo tipo das pessoas que conversavam com a gente, cumprimentavam, davam um palpite, dava outro, e aí você foi se moldando, a gente foi se moldando, na verdade. Na realidade, vocês foram tendo diálogo. Esse crescimento junto com a TV. Esse diálogo nosso com a Câmara, porque você dialoga com quem está lá. Se você está falando com um tipo de público, você vai falar uma coisa. Você tem que falar uma forma. Se você vai falar outra. E aí a gente começou a mudar e ficar mais à vontade, e mais abrangente, sabe? Para atingir o maior número de pessoas possível. Exato, Mas foi um E cresceu muito, Londrina cresceu muito nesses 12, 14 anos. As pessoas mudaram, o consumo também da classe A, B mudou, a classe B mudou de posicionamento, a classe C subiu. Então, e a gente foi se moldando, né? Exatamente. E aí, que tipo de programa as pessoas queriam assistir na fechada? Era entretenimento que eles queriam ver. Eles queriam relaxar. Sabe? Eles não queriam notícias, eles não queriam política, eles não queriam economia. Eles queriam comida, que é o meu caso, moda, que é o caso dela. Entretenimento. O seu caso também. Sentar para se distrair. E como o nosso canal não é um canal que a pessoa sente para assistir, o pessoal liga e vai para Globo, né? Então, o nosso é de passagem, né? É passando. Então, é passando. A pessoa... Por passar a semana toda, é interessante que se ela não vai no evento, ela quer ver o que está acontecendo na cidade, né? Ela quer ver o que a gente está levando para ela, o que está acontecendo numa inauguração, o que uma empresa está trazendo, novidades. Então ela vai buscando e ela quer ver o que está acontecendo na cidade. É isso que a gente leva, né? Muito o que é bem melhor da feito, cidade. diga-se de passagem. Um pouquinho mais sobre os programas do Chefe Taíco e Rai, a gente conversa no próximo bloco.